Pessoal, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje eu estou deixando dois pequenos vídeos. O primeiro vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma série de erros que estão acontecendo nos trabalhos, para que vocês possam melhorar os projetos. Para a terceira etapa, que eu vou trabalhar ainda hoje também no segundo vídeo, ele venha já com a menor quantidade possível de erros. Claro, vindo com erros eu vou corrigir, repasso, você faz as correções. Então vamos começar é, lembrando de algumas coisas importantes. Eu vou colocar aqui com relação à revisão de literatura. Revisão de literatura, como está escrito aqui, ela tem que ter no mínimo uma lei, um livro, um trabalho acadêmico e um artigo científico. Infelizmente, muitos de vocês não me mandaram dessa forma. Tem gente que não colocou nada, tem gente que colocou apenas um. Então, no mínimo, uma lei, um livro, um trabalho acadêmico e um artigo científico. Se não tiver menos do que isso, eu vou pedir para que vocês corrijam. Lembrando que aqui você tem que fazer sempre na forma de citação. Então, como que eu vou fazer isso? Lembra, nós temos um manual da faculdade. Vocês também já tiveram uma aula sobre citação, mas aqui no manual eu tenho todas as normas com relação à citação, com relação a todas essas normas que vocês vão estar utilizando. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. Vou pegar aqui uma citação direta. Então olha aqui, citação direta, página 85, direta curta, direta longa, indireta. Então eu tenho aqui todas as normas, então você vai ter que lembrar. Então quando você estiver fazendo as citações, olha lá, citação direta com até 3 linhas. Então, entre aspas, nome do autor entre parênteses, ou não, né, que eu posso colocar dessa forma aqui, fora do parênteses ou dentro do parênteses. Quando está dentro do parênteses, em caixa alta, quando está fora do parênteses, sem caixa alta. Tem que ter o ano e tem que ter a página. Não importa a forma que eu coloque, mas sempre vai ter ano e vai ter também a página. E sempre vai estar entre aspas. Então, você vai encontrar aqui no nosso manual, na página 85, o modelo de citação direta curta. Logo em seguida, você tem o modelo de citação direta longa. Veja, o que muda agora? Eu não tenho mais aspas, mudei para minha fonte para Arial 10, coloquei meu espaço em espaço 1, fiz um recuo de 4 centímetros. O restante eu não mudei absolutamente nada. Então lembra, você pode fazer citação direta curta, pode fazer uma citação direta longa, ou ainda uma citação indireta. No caso da indireta, você vai fazer a leitura do texto, vai resumir esse texto, então você vai colocar o texto seu resumido. Veja que dessa forma eu não coloco entre aspas, não existe indireta curta ou longa, é sempre o texto mesmo. E quando eu colocar o autor, eu não coloco dessa vez o número da página, já que essa frase ela não existe numa página, mas ela é um resumo. Então você é quem colocou. Nós temos ainda aqui a citação de citação, o famoso APUD, que eu falei que não deve ser usado, mas caso seja realmente necessário, nós temos aqui todo o padrão de como colocar o APUD. Além disso, você tem que colocar referência. Então, para cada trabalho que você colocou, você tem que pôr uma referência. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar o próprio manual. Vou pegar aqui referências. Então, eu tenho aqui, olha, todos os tipos de referência, livro, folheto, com os modelos de como você deve fazer essas referências. Se você preferir, você ainda tem a possibilidade de utilizar o Mori, www.mori.ufsc.br ou só mori.ufsc.br. E aqui você vai gerar toda a tua referência de acordo com as normas da BNT. Então, não esqueçam, sempre vai ser necessário colocar no trabalho de vocês
essas informações. Então, você tem que ter tudo que está sendo pedido aqui. Então, outras questões importantes. Lembrando, a formatação do texto, vocês estão deixando de lado muitas vezes. Então, aqui, olha, tema e temática. Eu tenho que deixar esses dois espaços. Escrevo 1.1 tema, deixo mais um espaço, tabulo e começo o meu texto. Sempre vai ser dessa forma. É claro, vão existir diferenças quando forem outras formas, por exemplo, aqui. Eu deixei um espaço e comecei a escrever. Aqui eu deixei dois espaços, porque aqui eu tenho uma seção primária e aqui eu tenho uma seção secundária. Veja que a seção primária está em negrito e a seção secundária não tem negrito, mas ambas são em caixa alta. A justificativa. Pessoal, lembra que eu já pedi para vocês, quando montar a justificativa, devem colocar um autor, citar esse autor e depois explicar com as suas palavras a importância do teu trabalho. Boa parte dos trabalhos que me mandaram não tem a explicação do porquê o trabalho é importante. Problema, mesma coisa, você vai colocar um autor, vai citar esse autor e vai pôr um problema. O problema sempre na forma de pergunta. Nem todo mundo está colocando a pergunta. Objetivo geral e objetivo específico. Então vamos lá para o nosso manual. Tanto objetivo geral quanto objetivo específico, eu posso pegar no nosso manual, onde você tem uma lista de objetivos que você pode utilizar. Então veja, você tem que ter um objetivo geral, que podem ser verbos como avaliar, aplicar, e pelo menos dois objetivos específicos, como por exemplo, apontar, caracterizar. Lembrando assim, se eu vou aplicar algo, então para aplicar eu tenho que, por exemplo, coletar e caracterizar. Então, não posso repetir os objetivos específicos e não posso colocar o geral como específico, nem o específico como geral. Então, outra coisa, os objetivos eles devem ser curtos. Tem gente que colocou objetivos gigantescos, com 10 linhas. 2 linhas no máximo, esse é o objetivo. E sempre com o verbo no infinitivo. Avaliar, aplicar. Nunca colocar como avaliando algo. Sempre no infinitivo. Então, pessoal, quando você estiver escrevendo, não esqueça que você precisa ter todas essas preocupações para que o teu trabalho siga as normas e fique de acordo com o que nós queremos. Então, por exemplo, aqui nesse modelo, veja, eu tenho aqui meu tema, tenho aqui a minha delimitação do tema, a justificativa com um autor, logo em seguida eu tenho aqui um texto pessoal mostrando por que meu trabalho é importante. Eu tenho no problema, novamente, um autor e logo em seguida eu tenho a minha pergunta. Lembra que eu tenho que ter no problema uma pergunta. Tenho os objetivos gerais, sempre frases curtas com verbo no infinitivo, por exemplo, interpretar, descrever e analisar. Revisão de bibliografia, colocando os autores na forma de citação. Metodologia, nós vamos falar dela daqui a pouco, cronograma também. E aqui as referências, todas aquelas que foram utilizadas no meu texto, de acordo com as normas da ABNT. Lembrando que quando você está montando esse teu trabalho, você tem também esse material, como elaborar projeto de pesquisa, do Gil, que você pode, a partir dele, ler sobre o que é um problema, como formular o problema. Aqui ele fala de hipótese, não estamos trabalhando com hipótese. Então, tudo isso está bem claro aqui para vocês. Então, é importante que vocês façam a leitura desses materiais e realmente tentem corrigir o trabalho de vocês. Se você não conseguir, já mandou o trabalho mesmo com erro, não tem problema. Lembra que eu vou devolver para vocês com anotações. Agora,
A última etapa que vocês vão elaborar a partir da aula de hoje é essa sim. Tentem mandar o menor número possível de erros para que vocês tenham pouca coisa para corrigir na versão final. É isso, pessoal. Então já já eu vou postar também o segundo vídeo falando sobre como montar a metodologia.